Chegamos no capítulo 49. Aqui no capítulo 49 de Gênesis, nossa Bíblia expositora, um capítulo por dia. Então estamos hoje no 18 de fevereiro, terça-feira. 49 dias lendo a palavra de Deus de 2025. E neste capítulo 49 vamos ler aqui, nos meados dos anos 1689, né? Que é o mesmo tempo do capítulo 48. 1689. Então vamos ler o que diz aqui nesta leitura, nas explicações aqui da nossa Bíblia do Expositor, que diz assim, nos capítulos 48 e 49, o livro de Gênesis. Tem o título aqui, A Profecia. Nos capítulos finais já, né? Gênesis tem 50 capítulos. E é o primeiro livro da Bíblia que temos em mãos, o Tentapeu. Os Tentapeu. Tentapeuto não, os Tentapeu. Que para os judeus é a Torá. São os livros da lei. Que diz assim, ó. E chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e vos declararei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Este capítulo é parte das grandes profecias dispensacionais na palavra de Deus. Tem a ver com os últimos dias mais recentes da época e os últimos dias escatológicos. Aqui é a primeira ocorrência desta expressão, os últimos dias. A profecia pode dividir-se da seguinte forma: Rúben, Simeão e Levi, a história moral de Israel até o primeiro advento, Judá, a aparição do Messias e a sua rejeição, Zebulon e Issacar, a dispersação dos judeus entre os gentios e a sua submissão a eles, Dan, a aparição do reino do anticristo, Gad, Aser e Naphtali, apresenta o clamor da angústia dos filhos eleitos de Israel pela segunda vinda de Cristo. José e Benjamim juntos predizem a segunda vinda em glória do Messias de Israel. Você que é um leitor assíduo da palavra de Deus, você entendeu essa explicação sobre os filhos de Jacó, sobre as bênçãos e sobre tudo que ele falou a respeito de cada um deles. Então Dan, ele não conta junto os 12. Dan, em Apocalipse, não está entre os 12. Ele está fora. São 12 tribos. Mas Dan não entra. Tá? Pode ler o Apocalipse lá que você vai ver que Dan não entra. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e escutai a vosso pai Israel. Nos versículos 1 e 2, o Espírito Santo enfatiza o uso de ambos os nomes, Jacó e Israel, quando os 12 filhos estão reunidos em sua presença. A referência a ele é como Jacó, entretanto, quando se trata das profecias que serão anunciadas. A referência a ele é por seu nome de príncipe, Israel. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, o princípio de meu vigor, excelente em dignidade, principal em poder. É aquele que deveria ter sido Rúben, impetuoso como a água. Não serás o principal, nem profeta, nem governador, ou um grande homem. Saiu de Rúben. Porquanto subistes ao leito de teu pai, então o contaminaste, subindo à minha cama. Gênesis capítulo 35, verso 22, ou seja, ele pegou, né, a mulher do próprio pai. Rubim, né, claro. Simeão e Levi são irmãos, culpados do mesmo pecado. Instrumento de ira são as suas espadas. Gênesis capítulo 34, versículos 25 a 29. Em seu secreto conselho, não entre minha alma conspirações secretas para assassinar
os homens de Siquém. Nem a minha honra se junte em sua companhia. Jacó não tinha parte na matança dos de Siquém, porque em seu furor mataram varões e em sua vontade arrancaram o muro. Quando tomaram o assunto em suas próprias mãos, em lugar de seguir ao Senhor, eles tornavam enormemente o muro protetor do Senhor ao redor de Jacó. Maldito seja o seu furor, que foi forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os apartarei em Jacó e os espalharei em Israel. A tribo de Simeão, quando entrou na terra de Israel, vários séculos depois, não teria herança, mas, de fato, teve a sua parte na herança de Judá. Também Levi não teria herança em tudo, mas teria a sua maldição convertida em bênção, já que ela veio a ser a tribo sacerdotal de Israel. Mas viveria dispersa por entre toda a nação, cumprindo a profecia. Judá, te elogiarão os teus irmãos. O nome Judá significa louvor, e é desta tribo que viria o Messias. A tua mão será na nuca de teus inimigos. Refere-se à grande vitória que o Cristo... Oh, meu Deus! Isso. Refere-se à grande vitória... que eu pensei que não estivesse gravando, mas está gravando. De novo aqui no versículo 7. Maldito seja o seu furor, que foi forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os apartarei em Jacó, os espalharei em Israel. A tribo de Simeão, quando entrou na terra de Israel, vários séculos depois, não teria herança, mas de fato teve a sua parte na herança de Judá. Também Levi não teria herança em tudo, mas teria a sua maldição convertida em bênção, já que ela veio a ser a tribo sacerdotal de Israel. Mas viveria dispersa por entre toda a nação, cumprindo a profecia. Judá, te elogiarão os teus irmãos. O nome Judá significa louvor, e é desta tribo que viria o Messias. A tua mão será na nuca de teus inimigos. Refere-se à grande vitória que Cristo ganharia sobre Satanás e todos os poderes da escuridão na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Israel fará isso na segunda vinda. Judá é um leãozinho. Refere-se ao leãozinho no poder da sua juventude, absolutamente invencível. Cristo é representado aqui no despertar do seu poder, da sua maturidade, cheio do Espírito Santo, curando os doentes, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos e fazendo grandes e poderosas coisas, com todos os espíritos demoníacos tremendo aos seus pés. Da presa, o leão está sempre em busca da presa. A presa nunca procura o leão. Subiste. Significa que Cristo está sempre na ofensiva. Meu filho, Jesus é o Filho de Deus. Encurva-se, deita-se como um leão. Um leão destreinado, parado sobre as suas patas traseiras, preparado para saltar, o que, de fato, era um símbolo da tribo de Judá. Assim como um leão velho, refere-se a um que amadureceu até chegar a ser pleno em vigor e ferocidade. Quem o despertará? Quem seria tão insensato para responder à invencibilidade absoluta de Cristo? Não será tirado o cetro de Judá. O cetro é definido como bastão de ofício e autoridade, o qual pertence a Cristo. E nem o legislador de entre os seus pés. Refere-se ao fato de que Judá estava destinado a ser o guarda da lei,
e que os membros desta tribo eram: o templo estava em Jerusalém, cidade que pertencia à tribo de Judá e que tinha que ver com a lei. Até que venha Siló. Quando venha Jesus, tipificado pelo nome Siló, que de fato era o verdadeiro legislador, aquele que cumpriu a lei em sua plenitude, em sua vida e em sua morte, e portanto satisfez todas as suas justas demandas. E a ele congregarão os povos. O único caminho para Deus. O Pai é Cristo. O Filho, o único caminho para Cristo. O Filho é a cruz. O único caminho para a cruz é a negação de si mesmo. Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Amarrarás a videira. A videira se refere à fruta, de fato, ao sangue de uvas, que se refere ao que Jesus fez na cruz, ao derramar o seu sangue, sua vida, para produzir este fruto. João, capítulo 15, versículo 1. O seu animal é a cepa, mas excelente o filho da sua jumenta, e lavará no vinho a sua roupa, e o seu manto no sangue de uvas. Tudo isto se refere à cruz e ao que levaria as suas vestes em vinho. Ao que lavaria as suas vestes em vinho, quer dizer, em sangue. Os olhos vermelhos do vinho, seus olhos olhavam sempre para a cruz. E os dentes brancos de leite refere-se à justiça de Cristo, e à justiça que ele sempre teve. Mas agora é possível para nós, devido ao que ele fez e aos seus sofrimentos, quer dizer, o sangue de uvas. Zebulon habitará em portos do mar, e será para porto dos navios, e será para porto dos navios. Esta descrição de Zebulon não é tão geográfica quanto ocupacional. O mais próximo que esta tribo chegou do Mediterrâneo foi 16 quilômetros, 10 milhas. Entretanto, as grandes vias de mercadorias do norte ao sul passaram pela região de Zebulon, sendo os membros desta tribo muito ativos no comércio. E o seu termo será até Sidom. Deveria ser traduzida como: em suas fronteiras serão para Sidom. Issacar, jumento de ossos fortes, jogado entre os dois fardos. E viu ele, Issacar, viu que o descanso era bom e que a terra era deleitosa, e abaixou seu ombro para levar. A tribo de Issacar está junto ao rio Jordão, e como resultado, foi favorecida para a melhor área para a agricultura em toda a Israel. E serve debaixo de tributo, tem a ver com atividades agrícolas e não com julgo de nenhuma outra nação. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto ao caminho que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair para detrás do cavaleiro deles. Dan tinha habilidade para governar, mas, mesmo assim, tornou-se uma serpente perigosa. Com toda certeza podemos observar que a primeira introdução de idolatria em Israel é atribuída à tribo de Dan, Juízes, capítulo 18. E que, ao serem enumeradas as tribos em Apocalipse 7, é omitido o nome de Dan. Assim também acredita-se que o anticristo, que será judeu, sairá da tribo de Dan, assim uma vez mais se assemelhará a uma serpente no caminho, uma serpente muito venenosa, né? Pelas palavras, tá? O anticristo vai ser aquele que vai dominar a fala, vai dominar as palavras, ele vai ser o grande legislador em questão de falácia. A tua salvação espero ao Senhor, refere-se à segunda vinda. Gade, um exército o atacará, mas ele o atacará por fim. Gade será vencido pelo anticristo durante a grande tribulação, mas o atacará por fim, o que se refere à segunda vinda. O pão de Asser será gordo, e ele dará deleites ao rei. Asser poderia ser a primeira das tribos a dar as boas-vindas a Cristo,
em sua segunda vinda. A frase dará deleites ao rei implica uma excelente apresentação para o rei. Este rei é o Senhor Jesus Cristo. Naftali é uma gazela, uma serva fêmea, solta, que dará palavras famosas. Naftali terá palavras maravilhosas para Cristo em seu retorno. Serão palavras de arrependimento. Zacarias, capítulo 13, verso 1. Ramo frutífero é José, ramo frutífero junto à fome, junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro. José, como Judá, é o tipo de Cristo. Portanto, superlativos, fluentes e brilhantes. Judá é descrito como Cristo em seus sofrimentos, enquanto José é descrito como Cristo em suas bênçãos milenares. Os arqueiros lhe causarão amargura, eles dispararão flechas e o aborrecerão. Tudo fala do que fez Israel a Cristo, mas o seu arco susteve-se no forte, e os braços de suas mãos se fortaleceram pelas mãos do valente de Jacó. Cristo fez, apesar da oposição, o que ele devia fazer. Refere-se à cruz, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Cristo é denominado aqui por dois nomes, o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, Cristo é o único que desfruta das bênçãos do Pai, e essas bênçãos lhe virão de todas as formas. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre, temos que entender que Deus não abençoa o homem, ele abençoa Cristo. Se a pessoa que estiver em Cristo, então é abençoada. As bênçãos de teu pai foram maiores que as bênçãos de meus progenitores, antepassados, até o termo das colinas eternas. O tempo que durarem as colinas, durarão as bênçãos de Deus, visto que as colinas são eternas. Significa que as bênçãos de Deus, por meio de Cristo, são eternas também. Eu recebo esta promessa no nome de Jesus, que a minha bênção será eterna. Aleluia. Estarão sobre a cabeça de José, as bênçãos serão sobre Cristo, de quem José era um tipo. E sobre a coroa da cabeça de entre os seus irmãos. Embora Cristo fosse o homem, ele estava afastado de todos os outros homens, porque ele sempre foi também o Filho de Deus. Benjamim. A tribo de Benjamim pode ser a tribo principal que se oporá ao anticristo. Fica muito claro, por isso que Jacó foi guiado a dizer isso pelo espírito de profecia, e não por afeto natural, ou ele teria falado em um tom mais tenro de seu filho amado, Benjamim. É lobo arrebatador, algo que enquadra como presa. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá os despojos. Isso poderá acontecer durante a grande tribulação vindoura, quando a tribo de Benjamim se oporá totalmente ao anticristo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isso foi o que seu pai lhe disse. Os abençoou, a cada um por sua bênção, os abençoou. Embora Rúben, Simeão e Levi estivessem sobre os marcos do desagrado de seu pai, ele ainda abençoou cada um segundo a sua bênção, porque nenhum deles foi rejeitado como Esaú. Depois mandou-lhes e lhes disse: eu vou ser reunido com meu povo, me sepultem com os meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu. O coração do patriarca não estava fixado na riqueza de sua câmara luxuosa, mas estava muito longe, na terra escolhida por Deus. Nós também devemos recordar que, embora estejamos no mundo, não devemos ser deste mundo. Nosso tesouro está em outro lugar, na cova que está no campo de Macpela, que está diante de Mamre, na terra de Canaã, a qual comprou Abraão com o mesmo campo de Efron, o Eteu, para a herdade de sepultura. O grande patriarca nunca permitiu que todo o esplendor do Egito e seu luxo se tornasse objeto da sua fé. Esta sempre estava em Cristo, na cruz. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher,
Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali eu também sepultei Lia. Sua demanda a de que ele fosse sepultado onde Abraão e Isaac foram sepultados ecoava dentro de si mesmo e declarava que todos estes reclamavam a totalidade da terra. Deus tinha prometido isto a eles, e em última instância, essa promessa será cumprida. O campo e a cova que está nele foi comprado dos filhos de Et, a morte de Jacó. E quando acabou Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu seus pés na cama e morreu, e foi reunido com seus pais. As últimas horas do grande patriarca foram cheias de profecias e predições com respeito às 12 tribos de Israel, que finalmente traíram o Redentor ao mundo. Ele morreu quando a profecia foi anunciada, mas ele não morreu até que tudo fosse dito. É importante dizer de Jacó que ele guardou a fé que foi entregue a Abraão e ao seu pai Isaac. Ele não permitiu que a tocha caísse no chão ou se apagasse. Em sua morte, ele ardia e, de fato, ardia como nunca antes. Ou seja, o crente ele morre na fé. Mesmo morto, a sua fé está ardendo. Ou seja, há fogo nele, né? Como o profeta Eliseu. Mesmo nos ossos, mesmo já, né, enterrado ali, ficou só os ossos dele. Mesmo os ossos dele, ele estava cheio de unção, né? Quando o morto ali tocou nos ossos de Eliseu, o morto ressuscitou. Ou seja, aquele que esteja morto, né, viverá. Então, é o Antigo Testamento. Se você não crê no que está escrito aqui, não adianta você crer só no Novo. Porque você está zombando de Deus. Está anulando a palavra de Deus. E anulando a palavra de Deus, com essa sua atitude infâmia, anula também o sacrifício de Cristo. Não faz sentido, tá? Então aqui finalizamos o capítulo 49. Nesse dia 18 de fevereiro, terça-feira. Vamos agora prosseguindo ao capítulo 50. Até o 50.